Eita, Jesus amado. Deixa eu acender aqui. Quem pegou essa água aqui pra mim? Tem misericórdia de mim, não, meu filho? Tá gelada a água, igreja. Ixi, não tem misericórdia, não. Amém. Amém, igreja. Eu sei que trouxe sua Bíblia. Vamos começar em Lucas. Pode ficar em paz. Falar do amor de Deus. Falar de quem Deus é, amém? Só acho uma parte chata de falar do amor de Deus, a parte de teorizar, sabe? Porque o amor de Deus é livre, é espontâneo. Amém? Glória a Deus, igreja. Olha o que está escrito, Lucas 10. Quem está provando já do amor de Deus aí? Não, quem já está provando. É uma doçura, sim ou não? Sim ou não? Uma paz sobrenatural. Amém? Olha o que está escrito, Lucas capítulo 10, verso 25. Todos achou? Lucas 10, 25. Bíblia de vocês tem título? Qual que é? A parábola do bom samaritano. Olha o que está escrito, 25. E eis que se levantou um certo doutor, fala assim, doutor, da lei, tentando-o e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida Olha aí, não foi uma pergunta com uma intenção boa, foi para provar, para testar Jesus. Olha o 26. E ele lhes disse, que está escrito na lei e como você lê? O que está escrito na lei de Deus e como você lê, ou como você interpreta o que está escrito? 27. E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Fala assim, ele acertou. Tá vendo? 28. E disse-lhes, respondestes bem, fazei isso e viverás. 29. Para aí, o que eu quero mostrar para vocês? Jesus aqui ainda ele não começou a contar a parábola. Ele está conversando com o doutor Ele não começou a contar ainda a parábola. Entende? E esse homem chegou perguntando a Jesus, o que eu faço para herdar a vida Tá vendo? Ele está conversando com o doutor da lei. Ele não começou a contar a parábola ainda. Olha o 29 agora. 28 na verdade. E disse-lhe, respondestes bem, fazei isso e viverás. Olha o que Jesus disse, você falou bem. Faz isso agora, o que você acabou de falar, e você vai viver. 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Olha aí, ele falou querendo se justificar para Jesus. Entende? Então Jesus falou para ele, ame a Deus, cumpra o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti. Faça isso e você vai viver bem nessa terra. Faça isso e você viverá. Mas ele querendo se justificar, ele falou assim, mas quem é meu próximo? Fala assim, quem é o meu próximo? Ele falou, Jesus, mas quem é meu próximo? Olha a continuação, 30. E respondendo Jesus, disse, agora vai começar a parábola, igreja. Olha o que está escrito. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, e se retiraram, deixando meio morto. Olha o que aconteceu com esse homem, meu Deus. 31. E o ocasionamento, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, o passou de longe, ou largo, a Bíblia de vocês está, né? Passou de largo. 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo, passou distante também. Para aí, presta atenção aqui agora, a gente já vai continuar. Então aqui Jesus está começando a contar a parábola. Ele está falando, passou um homem, que ele veio de Jerusalém, subindo para Jericó.
E esse homem, quando ele estava nesse caminho, chegou certa pessoa e espancou esse homem. Despojou, roubou os bens desse homem, tomou as coisas desse homem, espancou ele, deixou ele caído como se tivesse morto. Aí veio pelo mesmo caminho um sacerdote, fala assim, sacerdote, e um levita. Passaram e olharam, viram, mas eles passaram distante. É dolorido isso, sim ou não? Sim ou não, igreja? Uma pessoa de autoridade fazendo isso daí. É dolorido, sim ou não? Fala assim, mas talvez nem esses homens tinham provado. Do que, igreja? O amor de Deus. Eu e você, igreja, não consegue dar para alguém aquilo que a gente não tem. Pastor, mas era um levita, era um sacerdote, e eu sei que é uma parábola aqui. É um levita, é um sacerdote, mas eles não tinham, sim. Aí que está o perigo. Às vezes a gente tem uma função no reino de Deus, mas a gente ainda não conheceu o amor de Deus e não provou do amor de Deus. Às vezes a gente é um cristão, mas a gente ainda não provou desse amor. Mas hoje você vai sair daqui cheio desse amor. Você vai sair daqui transbordando, que você vai se tornar um bom samaritano também para os outros. Mas o que eu quero que vocês entendam em primeira instância? Que você não consegue dar para as pessoas aquilo que você não tem. Aquilo que você não recebeu. Entende? Aquilo que você não provou. Como que você vai dar se você não tem? Isso é uma lei do Espírito. Você só pode dar aquilo que você tem. Aí esses homens, como exerciam uma função, como eu sei que tem algumas pessoas aqui também que têm função de autoridade, presta atenção, um perigo de uma pessoa que exerce uma função de autoridade é quando ela deixa de ficar com a presença de Deus. Ela só fica com a função de Deus. Ela quer trabalhar para Deus, mas ela esquece que se ela trabalhar sem Deus, as coisas não funcionam. Entende isso? Fala assim, o primeiro chamado que Deus me chamou é eu ficar na sua presença. Quem compreende isso? Fala assim, Deus me chamou para estar com Ele, para permanecer com Ele. Antes de Jesus dar uma autoridade, uma comissão para os discípulos, Jesus chamou os discípulos para estar na presença dEle. Quem está compreendendo isso? Quem quer ficar aqui na presença de Deus? Igreja, e é nessa presença que eu e você passa a receber, não entender, a provar do amor é na presença de Deus. Entende isso? É nessa presença. Por isso que antes da gente fazer algo com Deus, a gente precisa ficar com Deus. Compreenderam isso? Sim ou não? Esses homens aqui tinham função, mas eles não conseguiram ser o bom samaritano na vida daquele homem. Entende? Sacerdote, levita, seja o que for no Antigo Testamento, mas eles tinham uma função. Na onde? No templo. Tinha uma função. Igreja, o que eu estou querendo mostrar? Eu e você era esse homem caído aqui. Quem já se sentiu assim? Eu vou ler de novo. 30, presta atenção aí. E respondendo Jesus diz, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando, se retiraram e deixou como morto. Olha a continuação. 31. E o ocasionamento, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou distante, ou de largo, ou de longe. 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo o passou fala assim, glória a Deus, por esse versículo aqui agora, igreja, 33. Olha o que está escrito no 33, igreja. Mas um samaritano, meu Deus, um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. 34. E aproximando-se, atou as feridas, aplicando azeite e vinho. Olha aí, fala assim, hoje tem azeite e vinho. Tem azeite e vinho aqui hoje, hein, igreja? Quem crê nisso?
De verdade, tem azeite e vinho hoje aqui. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem. E cuidou o que, igreja? E cuidou dele. Tem como colocar esse verso aqui? Só esse verso, só o 33. Igreja, o que eu quero que você entenda? Eu e você era essa pessoa caída, que foi espancada. Eu e você era essa pessoa. Que a gente caiu na mão dos salteadores aí fora. Quem sofria aí fora? Não era só eu não, né? Quem sofria aí fora? A gente era essa pessoa. Mas o bom samaritano passou por nós, igreja. O bom samaritano pegou a minha e a sua ferida. E atou as nossas feridas. E detalhe, igreja, ele derramou azeite e vinho sobre as nossas feridas. Ele curou o nosso coração. Colocou aqui, Igor? Coloca aqui, por favor. Ele curou o nosso coração. Entende, igreja? Igreja, quem amou primeiro? Eu ou Deus? Vocês ou Deus? Quem amou primeiro? Deus. Sim ou não? Olha o que está escrito. Mas um samaritano que ia de viagem. Samaritano aqui é que não tinha nada a ver com a origem daquele homem. Aquele homem era um israelita. Não tinha nada a ver, povo judeu. Entende? E um samaritano. Não tem nenhum. Tem corintiano aqui? Não tem não. Não tem nenhum dessas pessoas aqui. É como se fosse um corintiano e um palmeirense. O pau pega, sim ou não? Sim ou não? Olha, estou vendo um aqui. Sim ou não, igreja? Argentina e brasileiro? Quebrou isso daí já, né? Sim ou não? Não fica aquela rixa? Sim ou não? O irmão tá com a camisa do Brasil, é? Eita, glória a Deus. Amém? Então, samaritano e judeu ficava como eles? Entende? Pega aí, você que é torcedor aí. Sabe quando você vê, você fala, aquele ali. Entende? Então esse samaritano simbolizava Jesus, representava Jesus. Olha o que ele fez. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. 34. Pode pôr o 34. Olha o que está escrito. E aproximando-se, atou as feridas. Aplicando o que, igreja? O que representa esse azeite? O que representa esse azeite, igreja? Esse azeite é como se fosse o próprio amor dentro de mim e de você. É o amor de Deus que está em você. Está dentro de você. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado no nosso coração. Por intermédio do Espírito Santo. Esse azeite aqui, igreja, ele cura todas as suas feridas. Todas as suas feridas é curada por meio desse azeite. Quando eu digo suas feridas, eu não digo somente física. Mas eu digo também na sua alma. Feridas que ninguém está vendo. Entende? E o amor de Deus, ele entra dentro de você para curar essas feridas. Glória a Deus, igreja. Fala assim, o Espírito Santo está dentro de mim para curar as feridas. E fazer eu viver o amor de Deus. Entende? E aplicou o azeite e vinho. Vinho representa o que, igreja? Quando a gente está com dor, com ferida, a gente fica alegre ou triste? Triste, sim ou não? E quando a gente é curado? Quando a gente é curado? A gente fica como? Alegre. Não, com essa alegria aí, igreja. Igreja, eu falei para vocês que tem azeite e vinho hoje aqui para vocês. Comece a saltar dentro de você. Comece a se alegrar dentro de você. Você está compreendendo? Comece a se alegrar com isso. Porque nisto está o amor de Deus. Eu quero que vocês abram lá em 1 João. 1 João, igreja. Capítulo 4. 1 João, capítulo 4. 1 João 4. 1 João 4. Vamos ler o verso 19. Primeira João 4. Vamos ler o verso 19. Todos achou, igreja? Amém? Olha o que está escrito. Nós o amamos porque ele fez o que, igreja?
Nos amou o quê? Primeiro. Ó, nós o amamos porque ele nos... Vamos ler o verso 18. Sobe um pouquinho aí. 18. Olha o que está escrito. No amor... Eita, Jesus. Ó, no amor... Não há o que, igreja? Não há o quê? Temor. Antes, o perfeito amor faz o quê? Fala assim, lança fora. O quê? O medo. Ó, no amor não há medo ou temor. Antes, o perfeito amor lança fora o te. Por quê? O temor. Tem como trocar aqui? O temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. E nós amamos porque ele nos amou. Amém? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Então presta atenção. No amor não tem o que, igreja? Glória a Deus. Som. No amor não tem o que, igreja? Fala assim, no amor não tem medo. Tá entendendo? Antes o perfeito amor, o que ele faz com medo? Ó, imagine você pegar coisas que tem aqui dentro de você, faz você ter medo, temer. Ó, e esse amor, quando entra dentro de você, ele pega e lança fora. Mas ó, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O que eu quero que você entenda? Quem é pai e mãe aqui? Quem amou primeiro, você ou seu filho? Quem amou primeiro, você ou seu filho? Hã? Por quê? Quem amou primeiro? Você ou seu filho? Ó, as mães aí, a primeira ultrassom, o pai aí, ó, que participou, que fez tudo certinho. Quem amou primeiro? Você ouviu a primeira ultrassom lá, o primeiro coração batendo. O que você já fez? Você já amou. Entende? Seu filho não precisou fazer nada. Ele não precisou nem estar fisicamente, mas você já pode trazer. Você já o amou. Dá um jeito aí, Igor. Presta atenção, igreja. Então, quem amou primeiro? Nós que somos filhos ou o Pai Celestial que amou primeiro? O Pai Celestial. Porque, igreja, quando eu e você entende isso daqui, quebra qualquer tipo de mérito dentro de mim e de você. Entende? Ó, a mente religiosa, ela tenta fazer com o quê? Com que a gente tente amar a Deus sem antes ser amado por Deus. E isso é impossível. Eu e você não vai conseguir amar a Deus, devolver algo para Deus, devolver algo para Deus, sem a gente primeiro receber. Tá entendendo? Então quem amou primeiro? Deus. Pastor, mas qual é a prova disso? Que Jesus morreu Essa é a prova. O amor de Deus, igreja, ele é comprovado todos os dias na nossa vida. Não somente pelo que ele está fazendo na nossa vida, mas pelo que Jesus já fez. Essa é a prova do amor dele. A Bíblia diz que eu e você não merecia, e mesmo assim Deus amou eu e a gente não merecia. A gente estava em pecado, mas Deus nos amou. Tá entendendo? Fala assim, no amor de Deus. Não se move pelo mérito. Entende? A base do amor de Deus é a graça. O que é graça? Vocês cansam de ouvir aqui. É o favor. A base do amor de Deus se manifestar é o favor que ele tem. Quem está compreendendo isso? Entende? Então eu e você precisa estar confiado, firmado a nossa fé nisso. No amor de... Olha aí a continuação, 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual ele viu, como pode amar a Deus, o que, igreja? Entende? Então está falando para eu e você praticar o amor com o nosso semer? Mas tem como sem você provar desse amor? Não tem. Está compreendendo? Então o nosso papel em primeira instância é dar ou receber? Quem está aqui para receber o amor de Deus? Está compreendendo? Eu e você estamos aqui para o que, igreja? Para o quê? Ah, se você compreender. Para o quê? Receber.
Está compreendendo? Nós estamos aqui em primeira instância para receber. Receber o quê? Igreja, qualquer manifestação é uma expressão do amor de Deus. Qualquer expressão, manifestação, é uma ação do amor de Deus. A Bíblia diz que o amor, ele provém de Deus. Ó, esses dias eu gravei uma mensagem falando disso. Sabe quando você chega lá na sua casa? A comida está feita, a sua esposa amou você lá, os homens aí, amém? Ali é o quê? Pra gente, a gente pensa que é algo natural. A sua família, pra gente às vezes é algo natural. Mas não é. É uma manifestação do amor de quem? De Deus. Tá compreendendo isso? Uma ação do amor de Deus. Olha, acabei de falar de time e chegou um palmeirense aqui. Eita, glória a Deus. Eu não sou palmeirense. Amém, igreja? O que eu quero mostrar para vocês? O amor de Deus, a manifestação, entende? A gente consegue perceber a manifestação desse amor quando o nosso coração está completamente curado, aberto para isso. Entende? Por isso que eu e você precisa ser o quê? Curado. Deixar. Fala assim, o amor de Deus lança fora todo medo. Coloca esse verso aqui. Entendi, Espírito Santo. Obrigado. Olha o que está escrito, igreja. No amor não há o quê? Medo. Então, se o amor está dentro de mim e você, eu e você vai temer. A gente precisa deixar esse amor nos aperfeiçoar para a gente não ter medo. Amém? O medo é um gigante, igreja. Aí que tá. Ó, ou dentro de mim e de você permanece o amor, ou vai permanecer o medo em você. Entende? Deus quer comprovar o amor dele a todo tempo para mim e para você. Mas no nosso coração não pode ter medo. Amém? Tanto de Deus como nos nossos afazeres. Amém? Eu quero que vocês abram lá em Números. Volta lá, rapidinho. Números, capítulo 13. Fala assim, no amor não há medo. Quem já ficou paralisado aí alguma vez pelo medo? Quem já ficou paralisado aí alguma vez pelo medo? Que você ficava, meu Deus, aquele sentimento tomando você. Quem já ficou paralisado pelo medo? Hã? Eita, ninguém tem coragem aqui, eu sou o primeiro. Quem já ficou paralisado pelo medo? Você não sabe se ia, se fica. Seu coração, ó. Sim ou não? Ó, tem os medos naturais. Medo de barata. Não quero nem falar disso daqui. Igreja, ó, é tão gostoso falar do amor de Deus que esse amor nos ajuda a vencer qualquer coisa. Ó, eu na verdade tinha, né? Que hoje eu já creio que eu não tenho mais. Mas olha isso, é por causa do amor. Igreja, não sei, diferente das mulheres aí, eu odiava rato. Eu olhava, meu Deus. Teve umas duas irmãs aqui que tá aqui no nosso meio que me colocou em umas provas aí que eu tive que passar por isso daí. Mas o amor perfeito fez o que com aquele medo? Fez o quê? Fez o quê? Lançou fora. Quem lembra o nosso apóstolo quando ele foi viajar? Hã? Eita, Jesus amado. Igreja, esse amor aqui vai pegar os medos que está dentro de você. E ele vai fazer assim, ó. O medo de você prosperar. O medo de você ser vitorioso. Tá entendendo? O medo de você ser feliz. Está compreendendo? Esse amor vai pegar a sua alma, esse medo, lança fora. Eu não sei qual é o medo que esse amor vai lançar fora hoje aqui, mas de uma coisa eu sei. Esse amor vai lançar fora todo o medo dentro de mim e de você. Maramassuria. Igreja, você sabia que tem pessoas que têm medo de ser feliz? Tem pessoas que têm medo de prosperar pensando que o outro vai falar dele. Tem pessoas que têm medo de tudo hoje. Quem está aperfeiçoado no amor, igreja? Não existe mais medo dentro dessa pessoa. Não estou falando que não vem. Estou falando que essa pessoa vence o medo. Estou falando que essa pessoa rompe por causa do amor de Deus. Amém? Olha o que está escrito.
Antes eu quero falar um pouquinho. Presta atenção. O medo é o quê? É uma fé ao contrário. Fala assim, fé ao contrário. A nossa fé, ela nos dá capacidade, o apóstolo ministra aqui constantemente, de a gente visualizar as coisas no mundo espiritual e trazer a existência. O medo também nos dá essa capacidade de visualizar as coisas, mas no sentido ruim. Tá entendendo? É uma pessoa que ela quer abrir uma empresa, ela não abre a empresa porque ela já visualizou aquilo dando É uma pessoa que quer viajar, ela não pega nenhum avião, porque ela já visualizou a visão fazendo o quê? Você está entendendo o que o medo faz? É uma pessoa que quer casar, mas ela não casa. Por quê? O medo fica paralisando ela. O medo fica bloqueando ela. Está compreendendo? Sim ou não? O medo é uma fé, igreja, mas é o contrário. Entende? Então por isso que a gente tem que ficar firmado no quê? O amor de Deus. Olha o que está escrito. Capítulo 13. Números capítulo 13, verso 27. Obrigado, Espírito Santo. Olha o que está escrito, 27. E contaram-lhe e lhe disseram: fomos até aqui nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e este é o fruto da árvore. Quem lembra da promessa de Deus? Eu vou te dar uma terra que vai manar leite e mel. Essa terra é próspera. Entende? Mas foi os espias lá. Quando os espias chegou, eles trouxeram o fruto. Olha aí o perigo do medo. Trouxeram o fruto. E mostraram. Esse daqui é o fruto, a terra é boa, mana leite e mel. O que esses homens precisavam, igreja? Usar a fé baseada no amor que Deus tem por eles. Mas o que eles fizeram? Olha a continuação 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poder, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Quem lembra que os filhos de Anak é o quê? É o quê? Gigante. Olha o perigo. Gigante, 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os hebreus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos como igreja, e possuamos ela o quê? Em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Pula no 33, olha o 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus. O que aconteceu aqui? Os homens voltou falando para Moisés da terra. Falaram que a terra é boa, mana leite e mel. Mas só 2 homens, Josué e Cá, ficaram baseados na palavra de Deus e no amor de... E os outros? Ficaram espantados. Porque eles viram o quê? Gigantes. O que você quer dizer, pastor? Quando você sente medo de algumas coisas, você vê uma formiguinha. Como se fosse o quê? Meu Deus. Você vê uma situação bem pequena, como se fosse algo grande. E naquele momento eu e você precisa confiar, crer no amor na palavra de Deus. É nessa hora, igreja. Igreja, só toma posse da terra prometida quem vence os seus gigantes. Os seus. Que gigante que é esse, pastor? O amor perfeito ele lança fora. Não está aqui fora. Está aqui dentro. O que está te bloqueando muitas das vezes é algo aqui dentro. E esse amor precisa lançar fora. O amor de Deus precisa lançar isso fora. Amém? Fala assim, no meu coração. Não tem espaço para medo. Fala assim, somente para o amor de Deus. Vai em 1 Samuel 17. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17.
1 Samuel 17, verso 10. Olha aí, como que Deus vai levar você para viajar se você está com medo de entrar no avião, hein? Glória a Deus que o apóstolo já... Tá com o passaporte também? Já tá, né? Sim ou não? Eu não tô brincando, não. Meu Deus do céu, igreja. Igreja, vamos ser simples e humildes, igreja. Vou falar para vocês aqui. Vamos estar prontos aqui. Vamos calejar o nosso coração. Jesus, antes de ele partir, ele calejou o coração dos discípulos. Ele veio tratando assim, ó. Chegará dias que eu vou ser retirado do vosso. Eu vou ser retirado do vosso meio. Mas vocês não vão ficar sozinhos não, hein? Quem crê aqui? Vocês não vão ficar sozinhos não, viu? Quem crê nisso? Tem um consolador, igreja. Amém? Eu creio que o apóstolo vai pisar em algumas nações aí. Vocês creem nisso, igreja? Igreja, tudo isso é para a glória de Deus, para a honra de Deus. Entende isso? Quem está compreendendo aqui? Mas Deus vai levar? Vai. Mas Deus teve que fazer o quê? Tirar o medo, igreja. Como que você vai viajar? Como que você vai... como que você vai ter uma família? Você que é jovem. Como você vai construir uma família se você tem medo de casar? Amém? Por isso que essa palavra de hoje aqui, igreja, é para esse amor que está dentro de mim, de você, fazer com que a gente rompa e vença todas as coisas. Entende? Inclusive o medo. Igreja, o medo é um sentimento. Na verdade, ele é um espírito. Mas se manifesta no nosso sentimento. Entende? Que cabimento tem? As mulheres aí, vou falar pro vosso bem, amém? Que cabimento tem? Vocês, mulheres, têm medo de uma baratinha inofensiva. Na sua razão, você entende que você é superior a ela, sim ou não? Mas vai explicar isso para suas emoções. Eu era superior ao rato, mas vai explicar isso. A emoção assim, quando eu vi aquele bichinho. Ruim, feio. Amém? Vai explicar isso para suas emoções. Na nossa razão, tá tudo ok. Mas e aqui? Igreja, vai chegar uma hora que a fé, a palavra de Deus, precisa vencer as suas emoções. Entende? Precisa vencer isso daí. Amém? Olha o que está escrito, vamos ler aqui. 17:10. Obrigado, Espírito Santo. 17:10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pele. 11. E ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras do feliz ou do espantaram-se e ficaram como, igreja? Meu Deus. Ficaram espantados e começaram a temer. A temer muito, a se apavorar, a ficar tímido. O medo, ele causa isso dentro de você muitas das vezes. Nos intimida. Mas a nossa fé quer nos fazer avançar, romper. Está compreendendo? Por isso eu e você precisa ser o quê? Forte e corajoso. O amor de Deus está derramado aqui dentro, igreja. Mas agora a gente precisa ser forte e corajoso. Como que você vai vencer esse gigante que está aí dentro de você? Sendo forte e corajoso. Crendo na palavra de Deus. Se Deus falou que a terra é nossa, quem lembra de Josué e Caleb? A terra é nossa por ele? Então vamos tomar posse disso. Se Deus falou que a terra é nossa, então a terra é nossa. E a gente precisa tomar posse. A gente precisa romper isso daí. Mas os outros falaram, tem gigante, tem filisteu, tem isso, tem aquilo. Não, vamos avançar, vamos romper e vamos tomar posse da terra, porque é nossa. Deus nos deu. Igreja, tem coisa que Deus já te deu. Como? Pastor, mas por que eu não recebo? Por que eu não tomo posse? Está compreendendo? Rompe isso daí, igreja.
Está compreendendo? Avança nisso daí, porque o amor de Deus vai te fazer avançar. Entende? Por isso que eu e você precisa tomar posse de algo que já é nosso. Amém? A terra era de quem? Do povo de Deus. Mas eles precisavam romper o quê? Olha aí o verso 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se. Olha aí, espantaram-se. E temeram muito. Igreja, Davizinho. Quem lembra de Davi aqui? A unção fez ele vencer quem? Ó, vocês vão receber unção aqui hoje, não vai? A unção vai fazer você vencer o quê? Gigantes. Igreja, a terra prometida já está pronta. Mas só acessa quem vence gigante. A herança é sua. A herança é minha e sua. Mas para isso, para eu e você tomar posse, a gente precisa vencer os gigantes. A gente precisa romper os gigantes. Davi, ele foi ungido, sim ou não? Naquele momento ele recebeu o amor de Deus dentro dele. Quando ele recebeu esse amor. Igreja, o amor de Deus faz eu e você vencer qualquer situação. Mas eu e você precisa confiar nesse amor. Eu e você precisa romper junto com esse amor que está dentro de mim e de você. Quando eu e você crê nesse amor, a gente vence qualquer situação. Fala assim, o amor de Deus me torna ilimitado. Compreendendo? Você não vê limite. As pessoas ao seu redor vê limite. As pessoas ao nosso redor vê barreira. Mas você não vê barreira. Tá compreendendo? Ó, aquela terra era daqueles homens. Mas na terra tinha o quê? Gigante. Eles olharam para isso. Era só eles olhar para a terra. Igreja, o amor de Deus em nós, a gente não vê limite. Não tem barreira. A gente rompe qualquer situação. A gente vence. Por meio de Cristo G. Por intermédio de Jesus. Ó, vai lá em 1 João. Já vou encerrar. Obrigado, Jesus. Abre em Atos, igreja. Atos 9. Precisamos ter a experiência, igreja, com esse amor todos os dias. Atos. Atos 9. Capítulo 3. Atos 9. Vamos ler a partir do verso 3. Olha o que está escrito. Igreja, seja forte e corajoso. Que lembra? Josué. Guarde essa palavra. Olha o que está escrito. Atos 9. Aqui vamos ler que um homem provou do amor de Deus. Ó, e indo ele no caminho. Aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor do céu. 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? 5. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhes o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Esse homem aqui provou do amor de quem, igreja? Ele provou do próprio Jesus, do próprio amor. Ele vivia de uma maneira, sim ou não? Ele vivia de um jeito. Depois dessa experiência, igreja, com o próprio amor, ele manifesta para ele. A vida dele completamente foi transformada. Igreja, todos os dias que eu e você prova do amor de Deus, que a gente experimenta desse amor, a nossa vida é transformada. Tá entendendo? Sem jugo, sem peso, sem nada disso. A nossa vida é completamente transformada. Porque a gente está provando do amor de todos os dias. A gente está tendo experiência com o amor.
Está compreendendo? Com Jesus. Por isso a nossa vida passa a ser transformada de forma sobrenatural. Está compreendendo? Mas por quê? A experiência com Jesus todos os dias. A experiência com o Espírito Santo todos os dias. Está compreendendo? Essa experiência faz com que a gente seja transformado. Não é jugo de homem, não é peso de homem, nada disso. Mas quando você prova desse amor, você mesmo se transforma. Por intermédio do Espírito, a nossa vida passa a ser transformada, moldada por Deus. Está compreendendo? Sim ou não, igreja? Fala assim, eu preciso, todos os dias, viver no amor de Deus. Todos os dias, igreja. Todos os dias se separe, se oculte e prove desse amor. Todos os dias. Porque é esse amor que faz a gente viver, igreja. É esse amor que nos transforma, que nos molda, que nos edifica. Tá entendendo? É esse amor que nos cura. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Quando você tem essa experiência individualmente com esse amor, a sua vida é transformada. Da água para o vinho, igreja. Tá compreendendo? Você quer ser outra pessoa, você quer ser renovado. Pelo Espírito? Pelo Espírito Santo. Vai lá em 1 João e a gente encerra. Obrigado, Jesus. Primeira João, igreja, capítulo 4. Primeira João 4. 9. 1 João 4, 9. Todos achou? Amém? 4, 9. Olha o que está escrito. Nisto se manifestou o amor de quem, igreja? De Deus. Para conosco. Fala assim, para comigo. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Para que por ele vivamos. 10. E nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos ama e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Você viu? Nisto se manifestou o amor de Deus. As pessoas hoje, você me ama, então prova. Tá entendendo? O amor de Deus tem prova, tem manifestação. É o seu Filho. O seu Filho na cruz é a prova que Deus nos ama. Está compreendendo? Por isso que as pessoas hoje ficam, então prova se você me ama. Por isso que a Bíblia diz também para eu e você não amar somente de palavras, mas com as atitudes. Então você está compreendendo? Prove desse amor, receba desse amor. Pastor, mas como que eu faço? Só você crer, confiar e receber desse amor. Que esse amor foi provado na cruz por mim e por você. Feche teus olhos agora, igreja. Obrigado, Espírito. Feche teus olhos agora. Fale, Deus, eu quero provar desse amor. Eu quero provar desse amor. Quero viver esse amor. Eu quero viver desse amor. Fale para Deus que você não aceita sair daqui sem provar, sem viver desse amor.